falar com Deus. Pai, em Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nesta hora. E, meu Deus, nós estamos aqui com o nosso coração preparado, sedentos pelo Senhor. Meu Deus, até como cantávamos há pouco, como aquela terra seca, que anseia pelas tuas águas, pelo fluir do Senhor. Pai, então venha falar a cada um de nós, que o teu Espírito Santo é a liberdade neste lugar. Oh, Pai, que o Senhor possa tornar a tua palavra viva nos nossos corações, Pai. Pai, abençoe cada uma das pessoas que aqui estão, daquelas também que vão assistir depois, Pai, o culto gravado, e que o Senhor fale e abençoe cada uma destas vidas, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Esdras, capítulo de número 3, versículo de número 10. Deixa aberto aí, a gente já vai fazer a leitura daqui a pouquinho. Mas antes de nós lermos aqui o texto, eu gostaria de, desde já, falar para vocês do título da mensagem. Tem dia que eu deixo para dar o título lá no final, tem dia que eu dou na metade, tem dia que eu nem lembro de dar o título aqui. Mas hoje eu gostaria de falar do título da mensagem de hoje. O título é, que quem anota aí, anote, né? O dia mais importante da sua vida. E eu gostaria de aproveitar esse título para fazer uma pergunta. Meu irmão, eu gostaria que você pensasse aí qual é ou qual será o dia mais importante da sua vida. Pare e pense aí, como eu dizia, qual foi, qual é ou qual será o dia mais importante da sua vida. Se eu fosse parar para perguntar para cada pessoa, quem sabe alguém responderia assim: pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu casei. Outro, quem sabe, vai dizer: pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que meu filho nasceu. Outro, quem sabe, vai dizer: pastor, o dia mais importante da minha vida vai ser na semana que vem, ou vai ser, quem sabe, segunda-feira, amanhã, que eu tenho uma decisão muito grande para tomar, que eu tenho uma reunião muito importante, que eu posso assinar ali um contrato, pastor, que vai mudar radicalmente a minha vida. Então, com certeza, o dia mais importante da minha vida é semana que vem, ou é segunda-feira. Esse é o dia. Quem sabe alguns assim, sei lá como que eu posso falar isso, um pouquinho mais crente, né? Talvez vai dizer assim: não, pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Esse, sem dúvida, pastor, é o dia mais importante da minha vida. Bom, com certeza esse é um dia, né, importantíssimo, sem sombra de dúvida. Quem sabe outro ainda poderia dizer: pastor, o dia mais importante da minha vida é o dia que Jesus voltar, que eu escutar a última trombeta soar, eu escutar o meu nome ser chamado, eu subir para a glória, para passar a eternidade com o Senhor. Esse, pastor, vai ser o dia mais importante da minha vida. Bom, todos esses exemplos que eu dei, eu acho que você vai até concordar comigo que realmente são dias importantíssimos, são dias, né, de uma importância imensa na nossa vida. Mas eu acredito, e respeito quem discorde, mas eu acredito que o dia mais importante da nossa vida não é nenhum desses, mas sim que o dia mais importante da nossa vida é hoje. Amém? Por que que é hoje? Ah, não, pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu aceitei Jesus. Bom, para não falar de você, eu vou falar de mim, vou dar um exemplo. Eu aceitei Jesus lá na minha adolescência. Ah, pastor, aquele foi o dia mais importante da minha vida. Será? Porque, por exemplo, se eu não guardar a minha salvação, se hoje eu não viver em santidade, se hoje eu não viver em comunhão com Deus, se hoje, usar essa expressão que usei há pouco,
eu não guardar a minha salvação e eu morrer, eu vou para onde? Pode falar, gente. Para onde que eu vou? Eu vou para o inferno. Pastor, mas o senhor não aceitou Jesus? Sim, mas eu não sustentei essa decisão. Então, mais importante do que o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, é hoje. Você está entendendo? Alguém diz, não, pastor, o dia mais importante da minha vida é semana que vem, ou é segunda-feira, que eu vou ter essa reunião, que há a possibilidade de eu assinar esse contrato, de eu fechar esse acordo. Pastor, com certeza esse é o dia mais importante. Pois é, mas você morreu hoje. Daí? Vai chegar amanhã? Você vai participar dessa reunião? Não vai. Então você perceba que o dia mais importante da nossa vida é o hoje. E tem muita gente que não sabe viver o hoje. Eu lembro que numa ocasião eu preguei aqui na igreja sobre a gente saber se relacionar com o passado, com o presente e com o futuro. E é muito importante a gente saber se relacionar com o passado e com o presente, como eu pregava naquela ocasião. Mas eu penso que é importantíssimo a gente aprender a se relacionar com o hoje, com o agora, com o dia mais importante da nossa vida. E nós vamos ver aqui pela palavra de Deus que quando eu não aprendo a viver o hoje, isso é algo muito complicado, que pode me levar a um erro muito sério, como nós vamos ver aqui. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Para um pouquinho antes de eu fazer a leitura, deixa eu só te explicar, para quando a gente lê aqui, você já entender o que é que está acontecendo. Qual que é o momento histórico que eles estão vivendo. Esdras viveu no tempo que a gente chama no período pós-exílio. Vamos nos lembrar, eu vou tentar resumir uma história de centenas de anos em poucas palavras aqui, mas vamos se lembrar que Deus faz uma aliança com Abraão, com ele e com a sua descendência, escolhendo o povo de Israel como sua propriedade peculiar. E Israel é o povo de Deus. Na verdade, se a gente lê todo o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento gira em torno dessa nação do povo de Israel. Só que chega um momento da história de Israel que eles se dividem. A nação acaba se dividindo, formando duas outras nações. O reino do norte, com 10 tribos, que ficou conhecido como reino de Israel, continuou usando o nome Israel. E as duas tribos, reino do sul, que passou a se chamar Judá. Então, esse é o período do reino dividido. Israel, por conta dos seus pecados, vai para o cativeiro assírio. De lá nunca mais volta. Há toda uma mistura aqui de raças entre eles. Dessa mistura é que surgem os samaritanos. Por isso que os judeus não consideravam os samaritanos uma raça pura, um judeu genuíno. Por isso que havia aquela rixa entre eles. Então Israel nunca mais voltou a ser nação. Nunca mais voltou ali do exílio, né? Se perderam, essa que é a grande verdade. Judá ainda se mantém como nação um período ainda maior, porque eles, na sua grande maioria, estão se mantendo fiéis a Deus. Mas também começa a se desviar, a pecar. Deus envia vários profetas para dizer, vocês não viram o que aconteceu com a sua irmã Israel? Se arrependam, deixem os seus pecados. Eles não dão ouvidos. O que acontece? Vem o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vence eles, sitiou Jerusalém, derrotou eles e levou então toda a elite pensante da nação, levou para a Babilônia, para o exílio. Ficaram lá cerca de 70 anos. Ali em Jerusalém, ficou só os mais pobres da terra, então não havia nenhuma liderança, toda a classe pensante havia sido levada como cativo, né? Vamos lembrar, por exemplo, esse período do exílio babilônico, é o momento que se passa a história de Daniel, por exemplo. Daniel está justamente lá no exílio, ele e os seus companheiros. Então,
além de ficarem os mais pobres da terra ali, sem nenhum tipo de liderança, então toda uma dificuldade para se levantar como nação, se restabelecer, ainda acontece ali uma situação que o governador... Tudo isso é importante que eu estou falando, tá, pessoal? Presta atenção, não se perca não, porque tudo isso é pano de fundo importantíssimo para a gente tirar as lições que a gente vai tirar hoje, tá? Não é aula de teologia não, é só para você entender o que a gente vai falar daqui a pouco. O rei Nabucodonosor deixa um governador tomando conta de Jerusalém, Gedalias. Esse governador, depois de 2 meses, ele é morto, ele é assassinado. Quando o povo viu que o governador, que Nabucodonosor deixou lá, que tinha acabado de vencer eles, que eles não tinham forças para resisti-lo, havia sido morto, eles pensam, vai haver retaliação, Nabucodonosor vai voltar, vai acabar com a gente. O que eles fazem? A grande maioria do povo foge para o Egito. Então, além daquela grande deportação que foi para a Babilônia, para o Egito, para a Babilônia, ainda muitos fugiram para o Egito. Então a nação ficou completamente isolada. Jerusalém ficou completamente desolado, então, nessa situação. Mais tarde, há uma revolta ainda daqueles que ficaram. Nabucodonosor manda uma nova tropa para lá, vence eles novamente, e é a ocasião onde o templo do Senhor, que a gente vai falar dele hoje, é destruído, tá bom? Eles ficam cerca de 70 anos no Egito. Por uma ação milagrosa da parte de Deus, Deus move ali o rei Ciro, que era dos medo-persas que haviam vencido agora a Babilônia, de falar para os judeus, né? Ele fez um decreto dizendo, olha, os judeus que quiserem voltar para Jerusalém para reedificar o templo, a ordem de Ciro já era essa, vocês podem voltar, mas vocês vão voltar com uma condição. Para quê? Para reconstruir o templo do Senhor, vocês podem voltar, tem a minha permissão. Então, Esdras volta, não é nem do primeiro grupo que voltou, mas Esdras volta com um grupo lá para reconstruir Jerusalém. E eles estão lá reconstruindo a cidade, né? Dentro de toda essa narração que eu fiz, imagine todas as dificuldades que eles têm para reconstruir. Agora a nação está muito fragilizada, mas estão lá reconstruindo. Acontece o seguinte, Esdras 3:10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados, né, com a roupa ali sacerdotal, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, né, que são instrumentos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes. Cantar a revés é quando um canta uma parte da música de lá, outro responde com uma parte da música daqui, e assim eles vão fazendo os reveses. Então está todo mundo cantando com instrumento, todo mundo com as roupas sacerdotais, os sacerdotes, né, os levitas com os instrumentos, todo mundo fazendo uma festa muito grande, louvando e celebrando ao Senhor. Por quê? Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então, eles começam a reconstruir a cidade, eles começam então a reconstruir o templo do Senhor, e aí vão parar para pensar que eles têm que chegar lá, remover todos os escombros, e agora começa a preparar a fundação, e eu não sei se alguém aqui já construiu casa, ou mexe com construção civil, ou já construiu a sua própria casa, né, que a fundação dá um trabalho grande para fazer a fundação, e é quando a construção não aparece, né, que está tudo ali para baixo da terra ainda. Mas é a parte mais importante da construção, não é verdade?
É a fundação. Então eles fazem a fundação. No dia que eles terminam a fundação, dizem, agora só começar a levantar os tijolos, né? No caso deles, colocar as pedras ali e tal. Agora a construção vai começar a subir, né? Quando eles terminam a fundação, então eles marcam um culto de ação de graças. Vai todo o povo, os sacerdotes, todos preparados, os levitas, instrumentos, e o povo fazendo festa, e a Bíblia diz aquele júbilo. Gente, a gente precisa entender o momento que eles estão vivendo. Eles haviam passado cerca de 70 anos lá na Babilônia, ansiando um dia voltar para sua própria pátria, ansiando, até baseado nas promessas de Deus, que Deus os traria de volta, que Deus iria restaurá-los como nação. A Bíblia fala, até alguns salmos foram escritos nesse período, que eles estão como quem está sonhando, né? Estão ali empolgadíssimos com aquela ideia. E aí a festa está lá comendo solta, e todo mundo adorando a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, olha aí, estamos reconstruindo de novo o templo do Senhor. Só que no meio dessa festa toda, olha o que acontece. Sempre tem que aparecer um porém, né? Olha aí. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, o que eles fizeram? Choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia, virou uma bagunça, não se discernia o povo, as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Olha só o que está acontecendo aqui. É dia de festa, é dia de alegria, de celebração, mas está todo mundo lá adorando, louvando a Deus. Deus é fiel, Deus é bom, vamos reconstruir o templo, vamos cumprir a missão que Deus tem para nós, vamos se levantar como nação, aquela coisa toda. E aí, no meio daquela festa, aparece uma turma. A Bíblia diz sacerdotes, levitas, chefes do povo, já velhos, e obviamente já são velhos para terem visto a primeira construção, porque vamos parar para pensar que eles ficaram em torno de 70 anos no cativeiro, porém, o templo foi destruído deixa eu pegar minha colinha aqui para eu não errar, em 587 a.C. E esse edito de Ciro, para que eles pudessem retornar para lá, foi em 538 a.C. Então dá aí uma diferença de pelo menos 49 anos, cerca de 50 anos, tá? Vamos se lembrar que Esdras não é a primeira comitiva que volta de lá. Então deve ter passado um pouco mais aqui do que esse tempo. Mas para a gente arredondar, cerca de 50 anos. Então, se o camarada viu quando tinha 20, agora ele já tem 70, no mínimo. Verdade, não é? Então, aquela turma que tinha visto o templo, está todo mundo louvando, adorando. Sabe, para você tentar imaginar, vamos supor que a gente está aqui durante muito tempo orando por algo, orando por uma conquista. Como igreja, a gente está orando para Deus nos dar uma bênção, e aí Deus nos dá aquela grande bênção. Toda a igreja se alegra, e aí o pastor chega aqui e diz assim: pessoal, vamos fazer um culto de ação de graças. Aí a gente marca o culto, naquele dia vem todo mundo cheio de expectativa, e a igreja está cheia, aquele negócio bonito, e está todo mundo louvando, adorando a Deus. Oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso. No meio daquela festa toda, está todo mundo adorando a Deus, alguém começa... E
aquele ali já puxa uns 3, 4, 5, 10, e daqui a pouco começa aquela choradeira. E aí quem está adorando, viu aqueles chorando. E eles dizem assim, rapaz, vamos adorar ainda mais para cobrir a voz do choro. Não foi isso que aconteceu? Bom dia, não foi isso que a gente acabou de ler, gente? Né? Então eles levantam a voz, vamos adorar mais. E esses que estão chorando por sua vez, dizem assim, não, vamos chorar mais alto ainda. Enquanto um está gritando, tá louvando, Deus é bom, Deus é fiel, olha aí que maravilha a construção que nós estamos fazendo. Tinha uns lá chorando, isso aqui não é nada perto do que já foi um dia, nunca que isso aqui vai chegar aos pés daquilo que foi um dia. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria isso aqui. E aí a Bíblia diz que virou uma bagunça, que ninguém sabia mais discernir o que era a voz de choro, o que era a voz de louvor. Agora você já imaginou? Volta a cena lá. Lembra daquele culto? Aí tá metade da igreja, a outra metade adorando. Aí passa alguém na rua, olha para dentro e diz, esse povo é doido mesmo, hein? Me falaram que crente é doido. Mas até agora não tinha certeza, agora acabei de ver, eles não sabem se chora, se ri, se alegra, se pula, se canta, se joga no chão. Olha que coisa séria. Agora vamos parar para pensar, graças a Deus que havia alguns ali para cantar ainda mais alto, para jubilar ainda mais alto, porque vamos parar para pensar, que quem está chorando, a Bíblia diz, são os anciãos, são os mais velhos, são os sacerdotes, são os levitas, são os chefes dos pais. Se não tem alguém para puxar o coro e tentar abafar essas vozes, facilmente aquelas pessoas poderiam se deixar ser influenciadas por aquilo e daqui a pouco está todo mundo chorando, está todo mundo se lamentando. Porque olhando para aquilo que eles estão construindo e dizendo assim, isso jamais vai chegar aos pés daquele que foi lá atrás. E se isso acontecesse, qual que era a tendência? Eles desanimarem. Eles deixarem de construir. Eles falarem assim, não, verdade, a gente não tem capacidade para construir. A gente não tem condições para construir. Naquela época a nação era muito poderosa, agora olha só o que sobrou da gente. Naquela época a nação era muito rica. Olha só, a gente acabou de vir do cativeiro. Vamos parar para pensar, meu irmão, pense a população de Jerusalém, eu não tenho ideia, questão de números, né? Não sei nem se há esses dados, alguma coisa assim, mas eu estimo que não era nem 10% da nação. Na minha cabeça, como eu imagino em torno de 5% da população está ali. Eles construíram aquele templo no auge do reino. Davi fez todos os preparativos. Salomão construiu o templo. Além da nação ser muito forte naquela época, todas as outras nações em volta pagavam tributos para eles. Dinheiro esse que foi usado para construir também o templo. Você está entendendo? Agora, olha como é que está a nação. Então, facilmente eles poderiam se deixar levar por aquilo e dizer, é verdade, a gente não tem condições, a gente não pode construir isso. Todas aquelas pessoas capacitadas que construíram o templo foram levados para o exílio. Meu irmão, não foi todo judeu que voltou do exílio, a maioria ficou lá. A grande maioria ficou lá. Para e pensa, já estavam 70 anos lá. Estavam com as vidas estabilizadas lá. Tinha muita gente que havia nascido lá na Babilônia. Muita gente nem não quis voltar. Até porque eles sabiam que voltar era uma missão muito arriscada. Então, entenda que a situação ali, de fato, era uma situação complicada. Mas essas pessoas
estão dificultando ainda mais a situação. Sabe por quê? Porque eles não sabem viver o hoje. Eles estão presos a um passado. Eles estão presos num saudosismo. Ah, templo bonito era aquele. Ah, esse aí, isso aí não é nada perto daquele. Olha que coisa séria. E quantas pessoas que fazem exatamente isso, que não conseguem viver o hoje, que não conseguem viver o agora. Meu irmão, olha só, eu pergunto para vocês, eles lançarem o alicerce ali, era uma grande vitória? Uma grande conquista? Sim. Era motivo para eles se alegrarem? Fazerem festa? Obviamente. E nós precisamos aprender a celebrar por cada vitória, por cada pequena vitória que a gente tem que celebrar por aquilo. Amém? Mas eles estão lá, presos ao passado, porque lá atrás. E tem muita gente vivendo isso. E nós precisamos tomar cuidado. Eu lembro que uma ocasião eu preguei aqui sobre o José. E o José, ele passou por muitos altos e baixos na sua vida. José é um grande exemplo para nós de adaptação. O José está lá, meu irmão, um dia, olha só, um dia ele é o caçulinha, o filho amado da casa do pai, que o pai amava ele mais do que os outros, era o filhinho do papai. No outro dia, ele era escravo no Egito, numa nação estrangeira. E agora? Eu tenho que viver o hoje. Não adianta eu querer viver o ontem. Porque eu estava lá na casa do meu pai, porque lá eu tinha do bom e do melhor, porque lá eu não precisava fazer nada, tinha servos para me servir. Pois é, mas isso foi ontem. O que é hoje? Hoje você é escravo. Você já imaginou se ele ficasse lá choramingando? Porque eu já fui tão amado. Eu tinha uma capa tão bonita, você sabe ver, toda colorida. E ele ia se destacar como escravo? Obviamente que não. Mas ele diz assim: eu não sou mais o filho querido. Agora eu sou escravo. Então, eu vou viver o hoje. Hoje eu sou escravo, então eu vou ser o melhor escravo que há nessa casa. E assim José começou a fazer, começou a agir. De tal forma que José começa a crescer, e cada vez mais Potifar começa a confiar coisas na mão dele. E Potifar percebe que tudo que coloca na mão dele prospera, dá certo. A ponto de Potifar colocar José como o maioral da casa que tomava conta de tudo. E obviamente, como mordomo ali, ele desfrutava também de tudo. Agora ele é o maioral da casa de Potifar, ele não é simplesmente qualquer escravo, ele é alguém com autoridade, com poder naquela casa, mas ele acorda como maioral da casa de Potifar e vai dormir como prisioneiro. Não foi isso que aconteceu? E agora? Adianta ele ficar se lamentando, porque lá todo mundo me obedecia, porque lá, olha só, eu fui injustiçado, olha. Não, ele diz, bom, esse é hoje, ontem eu fui o maioral da casa, mas isso foi ontem. Amém, igreja? Hoje é isso aqui, então eu vou ser o melhor prisioneiro dessa prisão. E é o que acontece, a ponto do carcereiro ir lá e dar a chave para ele, dizer, toma conta aqui tudo, você que faz o serviço aqui, porque você é o melhor prisioneiro desta prisão. E como o melhor prisioneiro daquela prisão, ele tem condições de ir até a cela, fazendo o seu serviço ali, do copeiro e do padeiro. Se ele ficasse lamentando, ele teria condições de ir lá e conhecer o padeiro e o copeiro? Não. Ele ia morrer naquela prisão. Você está entendendo? Meu irmão, e ele interpreta o sonho e novamente ele dorme um prisioneiro e acorda
governador do Egito. E mais uma vez, ele diz, o que tem para hoje? É governador? Então eu vou ser o melhor governador desse Egito aqui. Ele não perde tempo com vingança. Agora aquele Potifar vai ver. Agora aquela mulher sem vergonha vai me pagar. Agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Agora sei lá o quê. Ele não fica se lamentando. Não, hoje eu tenho do bom do melhor, mas eu já sofri tanto. Eu já fui escravo. Eu já fui injustiçado. Eu não sei. Não, meu irmão, eu quero saber disso aí. Eu vou viver o hoje. Eu falava aqui no Cu da Manhã que eu tenho um colega que ele falava muito essa frase. Né? E eu sempre ouvi ele falando isso, sempre ouvia ele falando isso. E me chamava a atenção a frase que ele dizia assim: é o que tem para hoje. E eu não sei porque, mas eu gosto muito dessa frase. Eu não sei que sentido você entende essa frase, mas eu entendo da seguinte maneira: olha, pode ser que a gente ainda não tenha o templo como era antes. Mas o que a gente tem para hoje? Hoje a gente conseguiu fazer o fundamento. Porra, vamos fazer festa! Vamos celebrar. A gente não tem o templo, mas a gente já tem o fundamento. Só que essa frase, além desse entendimento, para mim, ela me chama a atenção, porque ela não nos deixa no comodismo. Diz assim, hoje a gente tem isso, mas não quer dizer que é isso que a gente vai ter amanhã. Você está entendendo? Não quer dizer que é isso que a gente vai ter mês que vem. Não quer dizer isso que a gente vai ter ano que vem. Não. É isso que tem para hoje. Então vamos fazer festa pelo que tem para hoje. Mas vamos lutar para amanhã a gente ter alguma coisa melhor. Agora, o que a gente não pode é ficar preso no passado. Ai, porque naquele tempo. Olha só o que a Bíblia diz. Vamos para Eclesiastes capítulo 7. Versículo 10. Eclesiastes 7:10. Diz assim, ó. Nunca digas, eu e você estamos proibidos por Deus, pela palavra de Deus, de dizer isso aqui. Porque foram os dias passados melhores do que estes? Alguém já se perguntou isso? É difícil achar quem não, né? Quantas vezes a gente se pega e diz, poxa vida, mas por quê? Olha só. Ai, lá atrás era tão bom. Olha só o que eu estou passando hoje, que eu estou vivendo. Mas por que, Deus? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Se lá atrás estava uma bênção. E a Bíblia nos proíbe de falar isso. A Bíblia nos proíbe de fazer essa pergunta. E sabe por que nos proíbe? Olha só, diz assim, ó. Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Amém? A Bíblia ela é muito educada. A Bíblia é muito polida. Mas eu vou falar a mesma coisa que a Bíblia está falando, só com uma outra linguagem. Pode ser? Só não se ofenda, beleza? Já avisei, já preparei você. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo assim, porque isso é estupidez. Eu ia falar burrice, mas fica muito forçado. Apesar que eu não sei qual que é pior, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Então não há sabedoria, logo há estupidez. Quando eu e você ficamos nos questionando, poxa vida, por que eu estou passando uma situação difícil hoje? Ai, lá atrás era tão bom, tão legal, tão lindo, tão maravilhoso, viver um tempo tão maravilhoso. Por que eu estou passando por isso agora? A Bíblia está dizendo que eu me questionar a respeito disso é estupidez. Amém? Então, eu e você estamos proibidos de fazer isso. Há pouco eu falava do José, eu lembro que quando eu preguei falando do José, né, e eu falava dos momentos que foram sendo passados na vida dele, eu perguntava até assim, né, o José, uma hora está lá, na casa do pai, do bom e do melhor, daqui a pouco ele está
como escravo no Egito. Eu perguntava, pessoal, José está melhor ou está pior? Aí tinha gente que dizia, está pior, pastor, tadinho do José. Depende. A situação que ele está vivendo, de fato, é pior. Mas ele não está mais próximo do sonho que Deus tem para ele? Nesse aspecto, ele não está melhor? Só que eu lembro que eu dizia assim, ó, gente, o José não está vivendo nem um tempo melhor, nem um tempo pior. José está vivendo um tempo diferente. Amém? Meu irmão, nós não estamos vivendo um tempo nem pior, nem melhor do que nós já vivemos antes. Nós estamos vivendo um tempo diferente. E o grande erro é quando a gente deixa de viver o hoje, o melhor dia das nossas vidas, amém? Para ficar olhando lá para trás dizendo, ai, era tão bom lá atrás. Ou ficar olhando para trás dizendo, ai, era tão ruim lá atrás, eu sofri tanto, ai, meu Deus. Sofreu? Isso foi ontem. Viva o hoje. Não, pastor, mas eu não sofri, eu vivi um tempo muito bom. Pois é, mas esse tempo muito bom que você viveu foi ontem. Viva o hoje. Viva o agora. Eu lembro de uma ocasião, e volte e meia eu dou exemplo de pastor aqui, gente, não é para falar mal dos meus colegas não, mas é o meio que eu vivo, é o mundo que eu vivo. Então, é por isso que acabo dando bastante exemplo. Mas eu lembro de uma ocasião, eu não era pastor, eu era evangelista ainda, como o pessoal chamava, ele está se preparando para um dia ser pastor. E eu lembro que tinha um pastor que a gente acabou, né, ficando amigo e tal. E nessa época eu estava na sede. E na Igreja da Graça tem muito essa questão de troca de pastor, um vem para cá, outro vai para lá, aquela coisa nada toda, né? Bom ou mal, não sei, mas tem, né? Então, e aí esse pastor, ele era pastor de uma grande igreja, e ele, então, foi para a sede auxiliar. E um dia eu estava conversando com ele, estava contando para mim, não, rapaz, você precisava ter conhecido a minha igreja. Não, a igreja que eu estava pastoreando, não, a igreja lá era boa, era maravilhosa, a igreja lá tinha não sei quantos membros, porque o salão era assim, é desse jeito, porque eu tinha um grupo de louvor lá, rapaz, o pessoal tocava demais e tal, e um monte de gente, não sei o quê, e tinha não sei quantos obreiros, e não sei o que mais, e isso e aquilo, e era lindo, e era maravilhoso, e tal, e foi contando, foi contando, e eu aqui imaginando, né? Poxa vida, oh, que milagre, que bênção, que maravilha, e tal, daqui a pouco, no meio de tudo aquilo, ele contando, ele para e dá uma respirada funda, assim, né? Ele diz assim, eu nunca vou ter uma igreja igual aquela. Na hora que ele falou isso, né, eu não falei nada para não perder o amigo. E até porque ele era pastor, ele era evangelista, ele estava numa posição mais elevada. Mas para não perder o amigo, eu fiquei quieto. Mas a hora que ele falou assim, eu nunca vou ter uma igreja igual aquela aqui dentro de mim, eu falei assim, nunca vai ter mesmo. Amém? Nunca vai ter. E de fato, ele nunca voltou a ter. E as últimas notícias que eu tive dele não eram nada boas, inclusive nem pastor ele não era mais. Então, olha só, a gente precisa tomar um cuidado, sabe, com esse saudosismo. Assim como eu já conheci várias pessoas que chegavam para mim e diziam, pastor, eu já fui um homem muito rico, pastor, eu já fui um homem muito próspero, eu já andei nessa cidade que todo mundo me respeitava, andava de caminhonete aqui e tal, não sei o quê, e pastor, tinha muito dinheiro, todo mundo aqui me conhecia, olha aí, eu perdi tudo, pastor, olha a situação que eu estou hoje e tal, e a pessoa se lamentando. Meu irmão, se a pessoa não parar de se lamentar e ficar presa ao passado, ela nunca vai voltar a ser aquilo. Você está entendendo?
E nós precisamos, como eu dizia, tomar um cuidado com isso, porque a Bíblia diz que isso é tolice, que isso é estupidez. A gente precisa aprender a viver o hoje. Olha só o que Deus fala aqui no livro de Ageu. A gente já vai fechar, tá? Ageu, capítulo de número 2, versículo 1. Ageu 2:1. Se você vier de trás para frente, fica mais fácil de achar. Tá falando ali do Antigo Testamento. Vem Malaquias, Zacarias e Ageu, de trás para frente. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Ageu 2:1. Diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Saaltiel, que era o governador de Jerusalém na época, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Deus levanta Jeú e diz assim: fala para o governador, fala para o sumo sacerdote e fala para a crentaiada toda. Fala para todo o povo. Isso é um recado para todos os habitantes de Jerusalém. Gente, Ageu foi um contemporâneo de Esdras, tá? Essa profecia, isso já vai ficar claro para nós daqui a pouco, mas está acontecendo no mesmo tempo do relato que a gente acabou de ler lá em Esdras, tá? Versículo 3, o que Deus mandou dizer? Deus mandou perguntar entre o povo: quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Então Deus pergunta: tem alguém aqui que ficou aqui, ficou vivo, né? Porque já haviam se passado muitos anos, e viu o primeiro templo, e viu a primeira casa? Lembra a turminha do Chororô? Lembra ou não? Né? Essa turminha: ah, Senhor, eu vi, eu também, e tal. Eu fico imaginando uns, já até escorreu uma lágrima assim no canto. Eu vi, Senhor, é verdade. Deus pergunta: como a vedes agora? Vocês que sobraram, olhando para essa casa que está sendo construída, e se lembrando daquela lá, como que vocês veem essa aí? Deus fala: não é como nada. Para quem? Em vossos olhos, comparada àquela. Perceba que não é Deus que está dizendo: essa casa aí não é nada comparada àquela. Não, Deus está dizendo: quem é que ficou? Como que vocês estão vendo essa casa aí? Aos olhos de vocês, na maneira que você vê, isso não é nada aos teus olhos? Deus está dizendo: mas é como vocês estão vendo. Aí Deus vai falar como é que ele vê, daqui a pouquinho, vamos continuar a leitura. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, quem? Todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito. E o meu espírito habita no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa, como é que vai ser?
será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, aos olhos de vocês, vocês olham para essa casa e ela parece nada aos olhos de vocês. Vocês estão olhando e estão achando que essa aí nunca que vai ser igual àquela. Mas isso é aos olhos de vocês, porque eu estou dizendo que eu vou fazer sacudir o negócio. Vocês estão preocupados que não tem recurso para construir? Deus está dizendo, eu sou dono do ouro e da prata. Do mesmo jeito que eu era o dono do ouro e da prata quando construí a primeira, eu continuo sendo. Do mesmo jeito que eu sacudi outras nações para trazer os recursos para que aquela casa fosse construída, eu vou sacudir a terra e vou trazer os recursos para que essa casa seja construída e eu vou encher de glória essa casa. E essa casa que vocês estão dizendo que não vai ser nada, que não é nada comparado àquela, eu estou dizendo que essa casa terá uma glória muito maior do que aquela. Diga a glória a Deus. Meu irmão, enquanto eles estão se lamentando, dizendo, nunca que nós vamos viver algo que nós já vivemos lá atrás, Deus está dizendo, o que eu tenho para fazer vai ser muito maior do que aquilo que você já viveu um dia. Amém? Meu irmão, só que olha só, o que Deus está ensinando esse povo a fazer, em outras palavras, é viva o hoje. Viva o dia mais importante da tua vida, porque antes de Deus fazer a promessa e dizer a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, Deus diz, esforça-te, trabalha. Que dia que a gente pode se esforçar? Que dia que a gente pode trabalhar? Hoje. Deus está dizendo, para de ficar olhando para o teu passado e se lamentando, e regaça as mangas, vai para cima, se esforça, trabalhe, porque se você fizer isso, se você viveu hoje, então eu vou fazer com que o teu amanhã seja muito maior do que foi o teu passado. Diga a glória a Deus. Mas para você viver um amanhã muito superior àquilo que foi o seu passado, viva hoje. Se esforça hoje. Trabalha hoje, para de ficar se lamentando do que passou, daquilo que você perdeu, daquilo que ficou para trás. Pastor, porque lá atrás. Não quer lá atrás, para de viver o ontem. Já diz um ditado aí, quem vive de passado, como que é? É museu, amém? Quem vive de passado é museu, não, aquilo foi ontem, eu quero viver o hoje. O que é que tem para hoje? Amém? É isso que a gente tem para hoje. Então deixa eu me esforçar, deixa eu trabalhar, porque assim é o que a Bíblia está dizendo, Deus vai ser comigo, e aquilo que eu vou viver no futuro, se eu viver o hoje e se esforçar hoje, aquilo que eu vou viver no futuro, aquilo que Deus tem para mim, é muito maior do que qualquer coisa que eu possa já ter vivido no passado. Porque, meu irmão, Deus, Ele sempre tem algo novo para fazer. Sempre tem algo maravilhoso à frente. E por isso que nós não temos que ficar nos lamentando com aquele saudosismo que nos amarra, que nos prende. Não, é olhando para frente. Não, Deus tem muito mais para fazer. Eu vou me esforçar, vou trabalhar, vou arregaçar a manga. Eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou estar na presença de Deus, eu vou usar a minha fé. Amém, igreja? E eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Então, aprenda, meu irmão, o dia mais importante da tua vida é hoje. Então, aprenda a viver o hoje. Pare de ficar olhando para trás. Tire boas lições daquilo que passou. Mas viva o hoje. E se esforça hoje. Porque Deus tem um futuro brilhante para nós. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.